que vai acontecer depois do dia 7 de setembro, a gente não sabe ainda. Mas provavelmente vai haver uma grande movimentação em Brasília e um cerco ao Supremo Tribunal Federal muito provavelmente vai acontecer. Pelo menos essa é uma projeção, uma ideia que se percebe. O que a gente tem visto efetivamente é que há um descaso, há um desprezo ao cumprimento das regras, e isso vem se repetindo ao longo de muito tempo, já há vários anos. E o desrespeito à Constituição é algo continuado, é algo que se tornou quase que uma regra, né? A exceção é justamente a observação da Carta Constitucional. E, na verdade, o ministro relator desse chamado inquérito do fim do mundo, que se transformou numa grande fábrica de falsidades e falsificações, ele está pouco se importando, como se ele tivesse já um plano muito bem articulado, e é provável que tenha, prevendo que em caso de ficar sem saída, ou teoricamente sem saída, de ficar embretado, ele vai usar de todos os artifícios e subterfúgios para se evadir, para se esconder, enfim, como se, digamos assim, o país não tivesse alternativa. E, de fato, a gente não consegue, eu sinceramente sou um profissional de imprensa veterano, sou de uma geração bastante antiga, vamos dizer assim, né? E percebo que nas minhas análises e nas minhas conjecturas e tentativas de entender o que pode ser feito, o que muda no país, qual é a probabilidade de mudar alguma coisa no país. Não se vê probabilidade nenhuma, pelo menos eu não vejo. Vamos imaginar que haja uma convulsão social generalizada, que será considerada, de novo, golpe de Estado. Houve uma mobilização de pessoas que buscaram manifestar-se, e só se manifestar mesmo, porque não houve nada além disso, e foram empurradas, elas foram induzidas a se associar àquela invasão aos prédios públicos, porque foi premeditado. Todo mundo viu, e todo mundo que lembrar, tiver um pouquinho de memória e lembrar de todas aquelas cenas que se viu de vídeos, de câmeras de segurança e mais imagens capturadas pelas pessoas mesmo nos seus celulares, víamos agentes de segurança, agentes públicos armados, né? Provavelmente policiais federais ou agentes de segurança dos poderes, no caso do STF mesmo, né? Armados de pistolas em punho, quebrando os vidros. E as pessoas, inclusive, ao filmarem pelo lado de fora, eram repelidas, né? Foram rechaçadas por aqueles agentes. Quando vimos também as imagens do general G. Dias, Gonçalves Dias, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, nos corredores do Palácio do Planalto, ele estava visivelmente, sem qualquer sombra de dúvida, integrado àquelas pessoas que estavam lá depredando.
tanto que tratou de dar água, de orientar qual a melhor maneira, melhor ângulo para que o cinegrafista filmasse e fizesse tomada de imagens. Inclusive outros oficiais, um deles eu lembro que foi mencionado como sendo um major do Exército Brasileiro, né, que também estava lá. O próprio meliante, aquele vândalo que quebrou o relógio de Dom Pedro, que diante da câmera jogou o relógio no chão, depois a imagem dele aparece num acampamento do MST. Então, quer dizer, ele fazia parte do projeto, ele fazia parte do plano. E as pessoas, na verdade, que quando a grande massa de populares, de manifestantes, enfim, chegaram lá no dia 8 de janeiro aos prédios públicos, induzidos e convencidos a participar daquilo tudo, os vândalos já estavam lá dentro, já estavam em ação, em plena atividade predatória. E, na verdade, essas pessoas foram envolvidas e depois disso foram detidas quando as pessoas não se recordam, mas essas pessoas foram detidas quando embarcaram nos ônibus em frente ao quartel do Comando Militar do Planalto, quando foram sendo conduzidas, digamos assim, como gado em caminhões de transporte de animais para serem conduzidos para o frigorífico, onde estão para o abate até hoje. Né? Então esse é um quadro metafórico, mas que utilizando da metáfora simplesmente para fazer uma alusão ao que realmente aconteceu com aquelas pessoas. Mas o fato real e inequívoco é que, por mais que venhamos a ter a mais remota das possibilidades de haver uma absolvição dos réus que estão sendo julgados e que já, na verdade, já vão receber sentença na semana que vem, estes últimos, né, 4 envolvidos, que é o Bolsonaro, o general Heleno, o seu vice Braga Neto, o vice do Bolsonaro, e mais o outro general que eu não recordo o nome, mas enfim, que chegou a ser ministro da Defesa. Ele já tem a condenação líquida e certa, mas vamos apenas imaginar a possibilidade de que eles recebessem uma remotíssima absolvição. Vamos supor, apenas supor, que eles recebessem a condescendência daquela turma de ministros, para não usar um termo pejorativo aqui, e fossem eventualmente absolvidos, tá? Ou tivessem suas penas convertidas a uma coisa leve, que pudesse ser transacionada, coisa desse tipo. O que não vai acontecer com quase, eu não posso dizer com certeza, mas com a convicção muito forte de que isso vai acontecer. Isso já está desenhado. Mas vamos imaginar que isso de fato aconteça, apenas por um exercício de raciocínio. O que muda no país? Como fazer o país mudar? Como fazer com que o Brasil deixe de ser essa pocilga, esse chiqueiro no qual ele se transformou? Porque nós não temos Câmara Federal, nós não temos Senado,
nós não temos poder executivo, porque o governo federal é uma baderna. O nosso Senado é feito comandado por um covarde, por um cúmplice do sistema. E existe lá ainda todos aqueles senadores que integram a base do governo. E alguns, poucos ou alguns, que são da oposição, mas é uma oposição totalmente rachada e comprometida com negociatas, interesses pessoais. Já na Câmara Federal tem um movimento muito forte de opositores, mas que também são de partidos vários, cujos objetivos são desencontrados, são pulverizados e eles não são, digamos assim, coesos. Quando a gente olha a esquerda, o grupo de esquerda que tomou conta do país, eles têm um objetivo único, eles são unidos num bem único, com um propósito único. Enquanto a oposição é difusa, ela não é direcionada para o mesmo caminho. Não é? Ela não tem um objetivo único, ela não tem um objetivo traçado. Muitos falam que querem a liberdade, que querem a volta da democracia, que querem a liberdade de expressão, as liberdades individuais e tal. Mas quando se acena com uma cenoura, com tal e qual um cavalo, se acenaria por um cavalo, eles rapidamente vão cavalgando na direção da cenoura, na expectativa de que de onde veio aquela existam mais naquele balaio. Então, esses integrantes da oposição ao governo atual, na verdade, são politiqueiros ou agentes políticos interesseiros que estão ali trabalhando pelo bem pessoal e não no bem coletivo. E uma minoria, sim, está trabalhando para que haja e eu digo minoria porque na prática, se fosse realmente maioria ou convictamente, de forma consolidada, houvesse um propósito a ser cumprido para que as ações fossem tomadas para mudar o cenário do país, já teria sido feito. Porque, por exemplo, o Congresso Nacional tem poderes para convocar as forças de segurança para a defesa da pátria, para fazer cumprir a Constituição, que não vem sendo cumprida há muito, muito tempo. Quem é que tomou atitude de fazer isso? Ninguém, nenhum chefe desses poderes tomou essa iniciativa e está na Constituição, ou seja, é facultado fazer isso, mas ninguém fez. E por que não fizeram? Porque seriam chamados aqui também de golpistas, mas aí as Forças Armadas teriam que, por exemplo, responder e garantir o cumprimento das determinações feitas por este poder, poder da República, que convocaria a sua intervenção. Intervenção no sentido de não de tomar conta do país, mas de fazer cumprir a Constituição, fazer cumprir as ordens da Casa Legislativa, por exemplo, que a convocasse. Não é? Mas, por exemplo, vimos o ministro relator, por exemplo, o senhor Alexandre de Moraes, mandou uma autorização para o presidente do Senado, dizendo para ele que ele podia, que ele estava autorizado a tomar uma decisão ou a tomar uma medida que ele queria tomar. Mas só que ele foi consultar o ministro, ele podia. Ora, convenhamos, o Senado
é a casa mais poderosa, é o poder maior da República. Né? Então, volto de novo ao questionamento que eu tenho feito nas minhas reflexões, questionamento que eu tenho feito a mim mesmo e que compartilho com vocês. Em havendo, digamos, qualquer movimentação no sentido de libertação do país, após a sentença, que viesse porventura, por um acaso miraculoso, acontecendo uma absolvição, que fantasia, né? O que de fato mudaria no país? O Supremo Tribunal Federal deixaria de atuar como protagonista, deixaria de interferir nas coisas do cenário nacional, deixaria de interferir na tomada de decisões do Poder Legislativo e interferir até no próprio Executivo, pararia de interferir na economia, como já aconteceu durante o período de pandemia, logo que houve as primeiras situações, as primeiras ocorrências de pandemia, no início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tomou uma série de medidas focadas na preservação, na defesa da sociedade. E o que aconteceu? Imediatamente houve um movimento e uma decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo o governo federal de agir, dizendo que as prefeituras, os prefeitos é que tinham autorização e poder para legislar, atuar ou decidir como seriam administradas as medidas de prevenção e de proteção da sociedade, e não o Ministério da Saúde e não o governo federal. Quem não lembra disso? Ou a população esqueceu? Provavelmente a maioria esqueceu, mas foi exatamente isso que aconteceu na prática, que ocorreu na prática. E esse governo foi chamado então de negacionista, de genocida e tal, como se ele supostamente não tivesse tomado medidas para combater ou para proteger as pessoas, não tivesse criado um programa ou tentando se organizar para a criação de um programa para proteger a população brasileira. Que essa foi a ideia que foi transmitida para a população de um modo geral, com o auxílio da imprensa. Né? Tanto que na semana anterior ao Carnaval, o Dr. Drauzio Varella, figura carimbada do programa Fantástico da Rede Globo de televisão, apareceu com camisa colorida, fazendo um pronunciamento dizendo que ele era uma pessoa idosa, que era do grupo de risco, que podia, que aquilo que estava acontecendo não passava de uma gripezinha. Esse termo, gripezinha, foi pronunciado pelo Dr. Drauzio Varella, depois repetido, infelizmente, pelo ex-presidente. Mas Dr. Drauzio Varella foi o incentivador da aglomeração e do carnaval, porque afinal de contas a Rede Globo esperava faturar milhões de reais com o Carnaval Globeleza. E se houvesse a restrição do contato, conforme foi determinado pelo governo federal, pela presidência da República, a Globo teria tido um prejuízo de muitos milhões de reais. Então era preciso que uma autoridade da saúde, reconhecida pelo Brasil inteiro, viesse a público para dizer que não tem problema, afinal eu mesmo sou do grupo de risco. E aí o que aconteceu logo após o Carnaval? No outro final de semana, Drauzio Varella, de roupa preta, camisa preta,
vem em ar solene e fúnebre dizer que a situação era muito grave, que as pessoas tinham que ficar isoladas e deveriam se afastar, não deveriam sair às ruas e tomar medidas preventivas, porque não havia ainda nenhuma forma de proteção, de defesa, enfim, era tudo uma novidade e havia um risco muito grande, era uma doença muito perigosa e começou aquela gigantesca onda de disseminação de terror. Só que as pessoas não lembram disso. E é por isso que eu venho, estou aqui recordando para complementar o meu comentário e a minha análise de que, mesmo em que houvesse a remotíssima, quase que miraculosa absolvição desses réus por parte do STF, o que mudaria de fato no país? O que é preciso fazer para que o país volte a ter um sinalizador de ser um lugar bom de se viver, onde haja segurança pública, onde haja educação, respeito às liberdades individuais, respeito aos princípios individuais, ao patrimônio, à família, à liberdade de imprensa, de pensamento, liberdade de vida, segurança para as pessoas viverem em paz. Qual a possibilidade, o que precisaria ser feito? Eu vou resumir para vocês. A única forma do Brasil ter a menor chance de poder oferecer paz, segurança pública, bem-estar e condições sociais decentes é fechando o Estado brasileiro, desinventando o país e começando tudo do zero no meio das aldeias indígenas, porque fora isso não há a menor possibilidade. Meu nome é Gilney Lima, este é o canal Cut Show, sou jornalista, radialista, fui ganhador do prêmio Press de jornalismo em 2014, referente ao meu trabalho até 2013, quando eu fui banido do cenário jornalístico do Brasil, depois de ter feito uma matéria investigativa completa no dia 14 de novembro de 2013. Dia 14 de novembro de 2013, eu fui banido do cenário nacional do jornalismo, com a publicação, a veiculação de uma matéria em que eu desvendava em minúcias o que aconteceu desde o princípio, como aconteceu a malandragem, a pilantragem da compra da refinaria Standard Oil da família Rockefeller, a famigerada refinaria de Pasadena, no Texas, que envolveu um barão belga, barão de título nobre de verdade, que já é falecido, Albert Frère, dono e presidente do Conselho de Administração da Astra Transcor, que por sua vez, que é um conglomerado de óleo, energia e gás e petróleo, e que é proprietária de uma outra holding chamada GDF Suez, que também tem inúmeras refinarias, e que por sua vez, GDF Suez, proprietária da Tractibel. Tractibel, dona de pelo menos 12 usinas no Brasil, entre hidrelétricas, usinas eólicas e de captação de petróleo, enfim. Tá? Esta empresa é que comprou a Standard Oil
da família Rockefeller por 44 milhões de dólares e vendeu com a assinatura da senhora Dilma Rousseff, então ministra das Minas e Energia do governo Lula no seu segundo mandato e presidente do Conselho de Administração da Petrobras, comprou a metade desta refinaria por nada menos do que 300 milhões de dólares. Uma refinaria que a GDF Suez, por intermédio dessa holding Astra Transcor, pagou 44 milhões de dólares. Nós pagamos pela metade, 300 milhões. E havia também um contrato no qual, em caso de quebra de acordos ou desentendimento entre as partes, a parte que entrou depois, que no caso foi a Petrobras, compraria a parte principal ou a outra metade do primeiro comprador pelo valor do lucro projetado. Isso fez com que a Petrobras desembolsasse um total de 1 bilhão e 180 milhões de dólares por um monte de sucata. E por revelar isso, eu fui banido do cenário do jornalismo. Como tantos outros, né, fui silenciado e hoje me dedico exclusivamente a fazer análise, compartilhar cortes e repostar vídeos e comentários de grandes jornalistas, de renomados jornalistas. E só para efeito de curiosidade, eu trabalhei em uma época lá no Rio Grande do Sul, em que Augusto Nunes assumiu a direção de jornalismo, a direção editorial de um jornal, um maior jornal do Rio Grande do Sul, pertencente a um grupo que representa a Rede Globo lá naquele estado. Tá? E hoje eu moro numa região remota que não pega nem sinal de celular. Eu tenho acesso à internet porque a fibra chega até mim porque a gente contratou a empresa fornecedora, né? E creiam, eu estou a 200 metros do ronco do mar, que vocês não vão conseguir ouvir, até porque eu estou com as minhas janelas fechadas e elas são blindadas. Não porque elas são blindadas porque eu, digamos assim, sou um cara importante, não, mas é porque a janela é dupla mesmo por causa do vento. Tá? Mas eu estou a 200 metros do mar e dá para ouvir o ronco da maré arrebentando na praia. Mas, e à medida em que é possível, eu vou compartilhando o meu trabalho e espero contar com a participação de todos vocês, o maior número de pessoas que se inscrevam no meu canal, curtam os nossos vídeos, porque eu seleciono, eu faço curadoria dos vídeos que eu publico, né? Sempre de grandes jornalistas, de grandes matérias e grandes assuntos. Tá? E quando eu voltar a me encorajar a criar vídeos debatendo ou comentando os temas atuais da nossa política nacional e internacional, tenho certeza que eu vou continuar um trabalho que eu adoro fazer. Tá bom? Muito obrigado pela gentileza de quem assistiu até aqui. Não esqueçam de deixar um gostei, caso tenham simpatizado com o nosso trabalho e com meus comentários. E, na medida do possível, também se inscrevam e compartilhem. E não deixem de comentar. Eu
agradeço sinceramente a paciência de todos vocês. Meu muito obrigado.